Roderick Just Farrell, ou Rod, não é apenas um assassino americano e líder de culto, mas, de acordo com ele mesmo, um vampiro de 500 anos chamado Vesago. Em 1998, Rod se confessaria culpado de um duplo homicídio e se tornaria a pessoa mais jovem dos Estados Unidos no corredor da morte. Rod nasceu em março de 1980 e foi criado em Murray, Kentucky, por sua mãe Sondra Gibson. Ele nunca conheceu seu pai até seu julgamento, onde o veria pela primeira vez em sua vida. Rod teve uma infância turbulenta. Sua mãe foi descrita como instável e implacável. Ela não conseguia manter o emprego e muitas vezes passava Rod para seus avós. Quando seus pais se negaram a ficar com o garoto e insistiram que ela precisava estar presente para o filho, ela ameaçou que alguém de seu grupo de drogas matasse o menino, caso seus pais não aceitassem a criança. E para completar, Sondra estava em liberdade condicional no Kentucky por tentar envolver um garoto de 14 anos em um ato sexual. Ela foi pega realizando um ritual com o menino para que ela pudesse se tornar uma vampira. Rod mais tarde relatou que aos 5 anos foi estuprado algumas vezes pelo seu avô. O pouco tempo em que passava com sua mãe, ela o introduzia no seu mundo vampírico e os dois jogavam videogames, assistiam filmes e liam livros, tudo sobre vampiros. Depois passaram a materiais sobre mortos-vivos, com desmembramentos e muito derramamento de sangue. Rod até chegou a comentar que era tanto sangue que quase vazava pelos altos-falantes da televisão. Rod cresceu cercado por Necronomicon, um livro fictício de horror e literatura fantástica, que era relacionado à magia negra. O garoto também tinha acesso constante à Bíblia satânica. Ele também se tornou obcecado por um RPG chamado Vampiro, ou Mascarado. O garoto era um solitário e não mantinha convívio social com ninguém. Aos 14 anos, Rod já era um usuário ávido de LSD e acreditava que era um demônio e um vampiro. Ao relembrar de sua infância, ele disse: "Eu tentei abraçar o estilo de vida de ser um vampiro e ser tão jovem, e minha mente se agarrou a isso tão profundamente, tão tenazmente, que me perdi dentro dela." Aos 15 anos, ele começou a usar o nome Vesago como seu nome de vampiro. Vesago vem do nome de um demônio da literatura ocultista, Vassago. De acordo com as crenças ocultistas, Vassago era um demônio goético e o terceiro no comando dos espíritos do exército de anjos rebeldes de Satanás. Ele também possui poderes especiais, como a leitura da sorte. O quarto de Rod era repleto do lado mais obscuro do ocultismo. Haviam cascos de vidros espalhados pelos cantos, feito lanças, cruzes de cabeça para baixo, ganchos de açougue e cabos de metal enrolados, como no filme Hellraiser, onde ele dormia pendurado. De volta ao Kentucky, Rod e algumas pessoas que possuíam as mesmas ideias e fanatismos começaram a se reunir para realizar discussões sobre demônios, vampiros, além de participar de rituais de ocultismo. Junto com um garoto chamado Howard Scott, ele chegou a ser preso após atacar cães no abrigo de animais, deixando vários deles gravemente feridos. Já vemos aí que esses dois aí não valiam nada, né? Não era boa coisa. Rod formou e liderou um grupo de culto aos 16 anos, conhecido como o Clã Vampiro. O grupo passou a usar um prédio abandonado conhecido por ser assombrado na cidade, e Rod o nomeou como Hotel Vampiro, onde passou a fazer rituais que envolviam a morte de animais e práticas de sucção de sangue, tanto dos animais quanto um do outro. Nossa, gente, que cara psico desgraçado, né? Enfim, seguindo. Mas depois ele passou a cortar seu próprio braço e exigia que novos membros bebessem de seu sangue para poder acessar o clã, e ele também exigia que queimasse um pequeno V em seus braços. O grupo era composto por membros com origens problemáticas não muito diferentes do próprio Rod. Os membros mais notáveis do clã eram Scott Anderson, o braço direito de Rod, Chastity Keys, a namorada de 16 anos de Rod, Dana Cooper e Heather Windorf.
Heather contava histórias para Rod sobre o abuso que ela estava sofrendo em casa nas mãos de seu pai, e logo a moça se mudaria para a Flórida com sua família. Rod ficou obcecado em manter contato com ela. Registros telefônicos mostram que os dois conversaram por vários meses por longos períodos, acumulando centenas de dólares em ligações interurbanas. A família de Heather percebeu seu comportamento e desempenho escolar diminuindo drasticamente e decidiu tirar o contato telefônico dela. Rod ficou furioso com isso e concluiu que precisava resgatar a garota. Rod convenceu os outros membros do clã de que eles precisavam salvar Heather de seus pais. Eles criaram um plano que terminaria com eles fugindo para Nova Orleans, onde a cultura vampírica é vasta e mais amplamente aceita. O grupo deixou Kentucky e foi para a casa de Heather em Eustis, na Flórida. Durante a longa viagem, o carro começou a causar problemas. Para combater esse contratempo, Rod decidiu que precisariam roubar um novo carro para prosseguir com a viagem. Quando o clã finalmente chegou em Eustis, Rod levou Heather a um cemitério para realizar uma cerimônia de virada. Juntos, eles consumiram o sangue um do outro, consolidando o novo status de Heather como vampira. Uma vez que o ritual foi concluído, o clã decidiu na noite seguinte que eles iriam roubar o carro dos pais da garota, o veículo que os levaria ao seu final destino. Na noite de 25 de novembro de 1996, o clã chegou à casa de Heather por volta das 21 horas e estacionou a alguns quarteirões de distância. Heather se juntou aos outros membros do culto, Dana e Chastity, no banco de trás do carro. Enquanto as meninas permaneciam no carro, Scott e Rod dirigiam-se para a casa de Heather. Armados apenas com uma faca, Rod e Scott entraram na residência pela garagem. Eles rapidamente decidiram que precisavam de uma arma melhor, então Rod encontrou um pé de cabra e os dois entraram na casa. Eles encontraram o pai de Heather dormindo profundamente no sofá. Rod ficou sobre ele por vários minutos antes de começar a acertá-lo violentamente no rosto com o pé de cabra. Rod atingiu o Sr. Windolf 22 vezes no rosto e na cabeça. E quando parecia que ele ainda estava respirando, o garoto pegou a ponta do pé de cabra e o enterrou bem no seu peito. Com o rosto irreconhecível, o Sr. Windolf ficou encharcado de sangue com um buraco na cabeça. Rod comentaria mais tarde sobre o assassinato do Sr. Windorf, dizendo: "Estranhamente foi uma correria, a pressa de um adolescente, apenas em saber que ele estava dormindo e não sabia que tínhamos seu destino em nossas mãos." A mãe de Heather, que estava no chuveiro durante o primeiro ataque, foi para a sala com uma xícara de café. Assim que viu os dois adolescentes, ela imediatamente se lançou sobre eles e jogou café no rosto de Rod. Ela agarrou o rosto dele e ele, por sua vez, agarrou seu pé de cabra e começou a golpeá-la na nuca. Rod contou que com o tempo todo que ele estava batendo nela, as unhas da mulher estavam cravadas em seu rosto e confessou: "Até que ela me soltasse, eu iria dar uma surra nela." Naquela época, você sabe, era bastante óbvio. Eu tinha sangue em mim e um pé de cabra na minha mão. Eu estava pensando em dizer: "Sim, eu quero tomar um café com você, filha da puta espertinha." Mas enfim, foi quando ela se lançou sobre mim, porque eu realmente ia deixá-la viver. Mas depois que ela fez isso, eu apenas peguei a parte inferior do pé de cabra e continuei golpeando seu crânio. E quando ela caiu, eu simplesmente bati nela continuamente até que vi o seu cérebro caindo no chão, porque isso me irritou. E como um ato final, Rod dançou ao redor dos cadáveres dos pais de Heather. Rod foi até o quarto dos fundos, onde pegou um colar de pérolas, uma faca de caça e as chaves do carro. Os dois adolescentes então saíram da residência. A irmã de 17 anos de Heather, ao voltar do trabalho, encontrou seus pais brutalmente espancados e mortos. De acordo com Heather, na época ela não sabia que seus pais haviam acabado de ser brutalmente assassinados. A garota disse que só mais tarde na viagem foi que Rod lhe contou sobre os eventos que aconteceram naquela noite. Enquanto a caminho de Nova Orleans, eles jogaram a arma do crime e todas as evidências no rio Mississippi. Quando chegaram a Baton Rouge, Chastity, a namorada de Rod, ligou para seus pais, e os pais delas chamaram a polícia. Depois de 4 dias fugindo, o clã finalmente foi preso no Hotel Howard Johnson.
As autoridades conseguiram obter a localização do grupo com a avó de Chastity, que havia procurado por dinheiro. Os 5 membros do grupo, Rod, Scott, Chastity, Dana e Heather, foram detidos na prisão de Baton Rouge por uma semana antes de serem enviados para a Flórida. O julgamento do clã vampiro rapidamente ganhou as mídias dos Estados Unidos e tudo se tornou um grande show horrendo, com Rod afirmando que foi um vampiro rival que havia cometido os crimes e que ele possuía diversas personalidades que assumiam seu corpo. Em 12 de fevereiro de 1998, Rod, de 17 anos, se confessou culpado dos assassinatos. Ele também alegou que os outros membros do clã eram inocentes, exceto Scott, que era simplesmente um acessório. Chastity acabou admitindo à polícia que sabia dos planos de Rod para matar os pais de Heather. Ela disse que tentou convencer os garotos a não seguirem em frente com o plano. Scott admitiu seu papel no assassinato, afirmando que o plano era que Rod atacasse a mãe enquanto ele atacaria o pai, mas quando viu o amigo dar o primeiro golpe, não conseguiu seguir em frente. Ele disse: "Honestamente, eu congelei." Heather confessou que disse a Rod que não queria que seus pais fossem prejudicados. Ela também alegou que não tinha ideia do que os seus amigos fizeram naquela noite. Heather disse que seus pais nunca abusaram dela. E no final das contas, ela não foi acusada dos assassinatos. Porém, agora pensa bem, se ela tiver um pingo de consciência, a vida dela, assim, psicologicamente acabou, porque por causa de uma mentira ridícula dela, os pais pagaram com a própria vida e brutalmente, né? Chastity foi condenada por 2 acusações de assassinato em 3º grau e roubo armado. Ela foi condenada a 10 anos e meio de prisão. Dana Cooper também foi condenada por essas acusações, mas foi condenada a 17 anos e meio de prisão. Chastity foi solta em 2006 e Dana em 2011. Scott disse no tribunal que Rod disse aos membros do culto que era um vampiro de 500 anos chamado Vessago, mas disse que não tinha certeza, porque Rod contava muitas mentiras. Scott também disse: "Na época, eu estava apenas tentando encontrar meu lugar e aceitação, e Rod era muito carismático." Ele disse que também estava tentando escapar da pobreza opressora de sua família e da guerra emocional entre sua mãe e seu pai alcoólatra. Scott disse que, se pudesse, ele diria aos Wendorfs: "Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. Lamento minha parte nisso. Espero que em algum momento haja uma maneira de ganhar o perdão deles. Se não, é a escolha deles. É algo que eu terei que conviver pelo resto da minha vida." Scott Anderson se declarou culpado para evitar a pena de morte e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. No entanto, em dezembro de 2018, ele foi condenado novamente a 40 anos de prisão. Scott recebeu crédito pelos 22 anos que já cumpriu e ele pode ser solto em 2031. Rod foi julgado como um adulto e se declarou culpado de assassinato em 1º grau, na esperança de escapar da pena de morte, mas acabou mesmo recebendo a pena de morte. Em uma gravação, o juiz Jerry Lockett disse ao garoto suas palavras finais antes de pronunciar a sentença: "Você é um garoto doente e perturbado. Eu sinto que sua família falhou com você. Eu sinto que a sociedade falhou com você." E em resposta, Rod disse em tom sarcástico: "Nós viveremos para sempre." Por 2 anos, Rod manteve o recorde do recluso mais jovem no corredor da morte. Isso até novembro de 2000, quando a Suprema Corte da Flórida reduziu sua sentença para prisão perpétua sem liberdade condicional, argumentando que um réu que tinha 16 anos na época era muito jovem para ser executado. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucionalmente a pena sem liberdade condicional para menores. Em 2015, a Suprema Corte do Estado exigiu que todos os jovens assassinos com sentenças automáticas de prisão perpétua fossem condenados novamente. Consequentemente, Rod foi condenado outra vez em abril de 2020. Heather não foi acusada. Ela disse ao grande júri que não sabia que seus pais seriam assassinados, porém Rod testemunhou que ela lhe deu permissão para matá-los sim. E claro, ela negou. Mas Scott disse que não sabia se de fato
Heather sabia ou não o que iria acontecer naquela noite. Os investigadores encontraram cartas para Rod, jornais e obras de artes obscuras no quarto da garota. Em uma carta, ela escreveu que tinha duas personalidades. A primeira era não resistente, passiva, não agressiva, mas a outra era a essência da vingança, do ódio e da destruição, puramente caos modelado em um monstro horrível, escrevendo e rasgando meu interior em tiras. Ela também escreveu sobre beber sangue em um ritual entre os membros do culto. Este caso nos deixou um questionamento. Uma péssima criação pode ajudar a criar um monstro ou apenas servirá para despertá-lo?